Olá, meu nome é Daniel dos Apóstolos, lembrando que o meu apóstolo é apenas o meu sobrenome. Se hoje em dia vier alguém falando que é apóstolo de Cristo, da Bíblia ou tal coisa assim, é mentiroso. Não existe mais apóstolo nos dias de hoje, tá bom? Eu quero falar sobre o Evangelho da Graça somente, né? Pela fé. Essa fé não vem de nós, é dom de Deus, como eu sempre falo aqui. Sem obras, a gente faz obras porque somos salvos e não fazemos obras para ser salvo. Mas uma coisa que me chamou muita atenção, que muitas vezes a gente vê as pessoas usando passagens da Bíblia que parecem falar que precisa ter obra, precisa fazer alguma coisa. E uma que me chamou muita atenção esses dias foi Mateus 24, versículo 13, que as pessoas usam muito. Se quem perseverar até o final será salvo. E certamente que esse versículo está falando do reino, está falando de entrar no milênio, de entrar no reino de Cristo Jesus, de Deus aqui na Terra, e a gente consegue ver nitidamente isso se a gente continua lendo o mesmo versículo. E eu vou tentar dar uma explicação aqui. Eu não sou muito bom nessas partes de dispensações, de falar esses quesitos, mas realmente um cristão ele tem que entender um pouco de dispensação para entender sobre o que a palavra de Deus está se referindo naquele momento. Somente a gente tem que lembrar uma coisa: a Bíblia não pode entrar em contradição. A Bíblia afirma que uma pessoa é salva por graça, por meio da fé. O apóstolo Paulo tinha uma luta constante, muito grande com os falsos irmãos. A gente consegue ver isso em Atos, lá em Atos 15, a assembleia que se forma lá para o apóstolo falar sobre os falsos irmãos que tinham se intrometido, falando que os irmãos tinham que fazer algo para poder se salvar. E em Gálatas, o apóstolo Paulo comenta claramente, foi devido àquele pessoal que ele foi ter essa assembleia, ele fala que eles estavam pregando, os falsos irmãos estavam pregando um evangelho anátema, ou seja, um evangelho maldito, amaldiçoado. E todavia ele fala que se Cristo, a salvação depende da lei ou de obras, Cristo morreu de balde. Cristo morreu de balde ou em vão. E toda vez a gente consegue ver isso. Bom, eu vou aqui começar a ler aqui. Primeira, Mateus 24, versículo 13 em diante. Mas quem perseverar até o fim, será salvo. Ah, tá vendo? Se perseverar até o fim, vai ser salvo, tá vendo? Não é bem assim. Este evangelho do reino será pregado no mundo inteiro, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Quando, pois, virdes estar no lugar santo e abominação de desolação predita pelo profeta Daniel. Quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judeia fugirão para os montes. Que estiver no eirado, ou seja, quem estiver erando a terra, no eirado, não desça para tirar as coisas da sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás para apanhar a sua capa, mas ainda
mas ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não suceda no inverno, nem no sábado. No inverno, nem no sábado. Não sabe por quê? Eu não sou judeu, não guardo o sábado. Já começa por aí. Porque haverá então uma tribulação tão grande como nunca houve desde o princípio do mundo. Agora nem jamais haverá. E se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, nós conseguimos ver aqui o quê? Não está falando da igreja, está falando dos judeus, está falando o quê? De pessoa que está em Israel o tempo todo. É nítido ver isso, que está falando do evangelho do reino. E aqui, quando nós vemos essas passagens aqui, nós temos a certeza de que não é pelo que a gente tenta assimilar. Não, tem... Porque a palavra de Deus ela não pode entrar em contradição. E a igreja não passa pela grande tribulação, não passa pelo princípio das dores. E para a gente poder ver isso, eu peguei aqui 2 Tessalonicenses, capítulo 2. E vou tentar ler o mais rápido possível que está aqui, tá bom? Ora, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, a partir do versículo 1, tá? Ora, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e nossa reunião com Ele, rogamo-vos, irmãos, que não vos movais facilmente do vosso modo de pensar, nem vos perturbeis, quer por epístola, quer por palavras, que por epístolas, como enviadas de nós, como se o dia do Senhor estivesse já perto. Ninguém de modo algum vos engane, porque isto não sucederá sem que venha primeiro a apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Então aqui realmente o anticristo vai se revelar para poder chegar esse período que a gente estava falando lá em Mateus 24. Mas a igreja, como ela vai estar aqui, não. Vamos continuar lendo que a gente vai ver. Aquele que se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou é objeto de adoração, de sorte que se assentará no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Então, não temos mais o templo, certo? O templo vai ter que ser construído. Vamos continuar. Não vos lembrais de que eu vos dizia estas coisas quando ainda estava convosco. E agora vós sabeis o que o detém. O que detém? Agora que chega a parte. O que detém. Para que o seu próprio tempo seja revelado. Pois o mistério da
iniquidade já opera somente a um que agora o detém, e até que seja posto fora. E então será revelado esse iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com assopro de sua boca e destruirá como a manifestação da sua vinda. Esse iníquo, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígio de mentira, e com todo o engano na injustiça, para os que perecem, porque não receberam o amor de Deus para serem salvos. E por isso Deus lhe enviará a operação do erro, para que creiais na mentira, para que sejam julgados todos os que não creem na verdade, antes tiveram prazer na injustiça. Então aqui nós conseguimos ver que há um que resiste para que esse iníquo não se revele. Quem é esse um que resiste? Que vai ser tirado no tempo certo, vai sair daqui da terra. Quem é esse? É o Espírito Santo de Deus, que habita na igreja como um todo, como um coletivo, e no cristão individualmente, em que todo aquele que crê é selado pelo Espírito da promessa, o que realmente crê de coração, não é os que só falam, eu creio então, é aquele que crê, é aquele que realmente, independente de qualquer coisa, ele tem a certeza de que ele não pode fazer nada para se salvar, mas ele crê que Jesus Cristo já morreu por todos os seus pecados. Essa é uma pessoa que vai querer andar nas pegadas do Senhor, vai querer andar conforme o Senhor andou aqui na terra. Não estou dizendo que ela vai conseguir, porque certamente esse corpo que nós carregamos junto com a gente, esse corpo de carne, ele vai todo o tempo querer tomar as rédeas novamente, e todas as vezes que acontecer isso, essa pessoa vai cometer deslizes, vai errar, vai pecar. Infelizmente, a gente pode tentar viver em comunhão com o Senhor, que é o correto de um cristão fazer, é viver em comunhão com o seu Senhor, aquele que o libertou de tal grande morte, porque livrou ele da morte eterna, ele daquele lago de fogo eterno, se entregou. Entenda, Jesus já morreu nos seus pecados, se você crer, é claro, óbvio, porque é pela fé em Jesus Cristo que somos salvos, e não por obras, porque o apóstolo Paulo fala, se a salvação depende de obras, depende de a gente fazer uma coisa, segue-se logo que Cristo morreu em vão, morreu de balde. Algumas traduções estão desse jeito. E a gente consegue ver nitidamente que as pessoas que ficarem aqui, que vão passar a grande tribulação, que vão passar o princípio das dores, 3 anos e meio e 3 anos e meio da grande tribulação, essas pessoas receberão a operação do erro, para que creiam na mentira, porque Satanás virá com todo o poder, fazendo até descer fogo do céu, operando milagres e maravilhas. Então, se você hoje vai em igrejas, vai em tal lugar, em denominações, procurando milagres, curas, tal, essas coisas não são coisas que os cristãos devam estar procurando. Todo o tempo nós conseguimos ver
que tem passagens que os apóstolos curavam, faziam milagre? Sim, todo o tempo. Mas isso foi no princípio da igreja, para mostrar o poder que eles estavam no mesmo poder que o Senhor Jesus. Ou seja, depois você pode, e se você continuar lendo, você vai ver que Paulo deixou, não lembro o nome do irmão, doente em tal lugar, o outro quase à morte, ele receita para Timóteo para ele tomar um pouco de vinho também, por causa dessas frequentes enfermidades. Ou seja, você não vê mais ninguém fazendo cura, porque não tinha mais necessidades. Igualmente, os dons de língua, porque os dons de língua eram sinais para os judeus e não para os gentis. E todavia nós vemos lá em Pentecostes que cada um falava na língua daqueles homens que estavam lá, que também eram judeus, eram prosélitos, moravam em outras terras, uns no Egito, Panfínias, Capadócia, e assim cada um ouvia, cada um deles falar no seu próprio idioma. Entenda que línguas são línguas estrangeiras, não línguas estranhas ou línguas de anjos, tá bom? Não é porque o apóstolo Paulo pega e cita, ainda que eu falasse a língua dos anjos, ou que eu falasse como um sino retinisse, nem por isso ele ficava fazendo tem, entende? É um jeito de falar, e muitas vezes as pessoas não se atentam para a leitura da palavra, para as dispensações, que é muito importante a gente se atentar para as dispensações, para a gente poder entender. A salvação é somente pela graça. Eu vou estar fazendo um outro vídeo, um segundo vídeo, para esse não ficar muito grande. Vai ser continuação desse, dando a certeza da salvação. Como nós vimos aqui, que estava lá em Mateus 24:13, que não está falando da salvação, e nós conseguimos compreender melhor isso pegando aquela outra passagem de Tessalonicense, que a igreja não vai estar aqui na tribulação, e a gente não prega o evangelho do reino, tudo bem? A gente prega o evangelho da graça. Depois que a igreja for tirada, será novamente pregado o evangelho da graça. Mas enquanto isso, que a igreja ainda permanece aqui, que quando a igreja permanece aqui, tem um que retém que o anticristo ele se levante. O que? É o Espírito Santo de Deus, que habita na igreja coletivamente e individualmente em cada um dos que creem em Jesus Cristo. Tudo bem? Fiquem com Deus. Eu vou deixar o outro vídeo aqui. Terminem de ver esse. Se gostarem, assistam outro vídeo, porque esse eu vou estar falando da certeza da salvação e certeza que não se pode perder. Amém.